Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Bom, primeiro desculpas aí pela dificuldade de conexão. O nosso provedor não estava nos ajudando aqui. Quem estiver conectado aí, gente, vai dando um comentário aí. Então, primeiro, boa tarde. Vai comentando para eu saber se o pessoal está acompanhando, se está me ouvindo, da onde que fala. Deixa o seu like na live também. A Franciane já está conectada já. Boa tarde, Fran, tudo bem? Divina também já deu seu like no vídeo. Bom, gente, boa tarde. Bom, primeiro agradecer a participação de todos na primeira live, aqui no Facebook também. Estamos intercalando aí, né, por enquanto, uma live do César, uma live minha, uma baita responsabilidade assumir uma live depois do César, né, um cara que tem uma facilidade de falar e tal. Então, na primeira live eu comentei a respeito de transmissão automática, né, o César deu dicas de o veículo ficar parado, eu vou falar um pouco disso também. A Elaine também já está presente. Tudo bem, Elaine? Tudo certo? Bom, vamos lá. Eu vou falar hoje. Eu vou falar algumas dicas também, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Não está habilitado aqui para mim, não. Bom, mas já que está rolando, vamos assim mesmo. Bom, o César deu algumas dicas. E hoje, gente, vamos explorar essa live aqui para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Na última live eu comentei com vocês que eu ia falar de algumas dúvidas nessa live e tal, pedi para vocês deixarem alguns comentários. Então, juntei isso, mais a experiência que eu tenho rodando aí de treinamentos. Quem já teve a oportunidade de participar do treinamento sabe que eu tiro muita dúvida do pessoal também no decorrer do treinamento e vou usando isso em outros treinamentos e tal. Então, vou falar um pouco disso também. A galera de Itajaí já está conectada também, Santa Catarina, o Ademir, Renato Brito e equipe. Uma pergunta, a NP liberou para funcionar as trocas de óleo em todo o Brasil. Vou falar disso também, legal. O Aaron, mais uma vez, está com a gente aí da Ala, distribuidor, um grande parceiro nosso há anos e anos aí da YPF. Bom, vamos lá. O César comentou, né, gente, que esse é o momento da gente cuidar do nosso carro, né? Aproveitar esse momento para cuidar, ainda mais que o carro está parado na garagem e tal. Então é o momento da gente cuidar dele, né? Ter uma dedicação para na hora que a gente precisar usar o carro, não ficar na mão. Então vou falar basicamente da parte de óleo lubrificante, tá, gente? Não só nesse momento, mas também quando existe ainda alguns mitos no nosso mercado de lubrificantes que algumas pessoas acabam fazendo confusão, não é todo mundo que tem domínio desse meio, carro já não é uma coisa muito fácil, não é todo mundo que gosta. E aí, quando a gente é muito específico e fala de óleo lubrificante, aí parece que a coisa fica mais difícil ainda, né? Fica mais complicada ainda, surgem diversas dúvidas, enfim. Então, sempre tem aquele receio e fala, poxa, tá, eu preciso trocar o óleo do carro, mas por que eu preciso trocar o óleo? Aonde que eu troco? Que óleo que eu ponho? Quanto que eu ponho? Qual a especificação precisa ter? É sintético? É mineral? É semissintético? Qual que é a diferença? O que é melhor? O que é pior? Enfim, existem ainda diversas dúvidas quanto a isso, tá, gente? Então, com base até nos meus treinamentos aí que eu ministro, mais as perguntas que vocês mandaram, enfim, linkei algumas dúvidas aí, como o tempo também não é dos maiores, eu vou falar de algumas 10, 15 dúvidas, mas por favor, sintam-se à vontade para perguntar aí no decorrer do nosso treinamento, tá ok? Bom, vamos lá. Quem for entrando aí, gente, quem tiver acesso, manda o link também. Como a gente demorou um pouquinho para conseguir conectar, manda o link para quem não estava conseguindo conectar na nossa live, para ajudar a gente. Tá bom? Bom, a primeira dúvida que o pessoal tem, assim, que eu coloquei dentre as principais, na verdade, né? Por que eu troco o óleo do carro? E por que quando eu troco o óleo tá preto?
Quando eu troco o óleo do carro, eu tenho que trocar o filtro também. É uma dúvida que o pessoal tem bastante, tá? Principalmente quando a gente fala que algumas montadoras descreviam no manual do proprietário. Eu vou falar bastante de manual de proprietário para vocês entenderem a real importância dele, tá? Então, quando a pessoa vai fazer a troca de óleo, o recomendado é que toda a troca de óleo, a pessoa também troque o filtro de óleo, ok? Por que, Pablo, que eu tenho que trocar o filtro de óleo? Bom, agora explicando por que o óleo vai escurecendo, vai ficando preto, aquela consistência escura, né? Aquela cor escura. As menores partes, uma das funções do óleo lubrificante, além de todas as outras que ele tem, de resfriar motor, que o César comentou alguma coisa a respeito na terça-feira, de lubrificar, obviamente, né? Evitando o excesso de atrito dentro do motor. Então, dentre todas as funções do óleo lubrificante, uma delas é limpar o motor do carro. Então, as menores partículas de sujeira ficam em suspensão no óleo lubrificante e as maiores partículas ficam retidas no filtro de óleo, ok? As menores em suspensão no óleo e as maiores retidas no filtro de óleo. Então, o que traz esse aspecto escuro é justamente a limpeza do motor, tá? E aí, explicando por que a gente tem que trocar o filtro do óleo também. Se não trocar o filtro do óleo, na hora que eu colocar o óleo novo lá dentro e ligar o carro, bater a chave lá no carro, esse óleo novo vai passar por todo o sistema de lubrificação do veículo, vai passar pelo filtro de óleo também, carregando essa sujeira e contaminando o óleo de novo. Então, toda a troca de óleo, façam a troca do filtro de óleo também, e do filtro de ar, inclusive, tá ok? Principalmente dependendo do regime que a gente opera, onde a gente opera. Se, por exemplo, um veículo roda em estrada de terra, por exemplo, eu preciso fazer essa troca com uma periodicidade maior, tá ok? Então é ter muita atenção não só na troca do óleo, como nos filtros também, tá? Não só no filtro de óleo, mas no filtro de ar também, que faz um papel muito importante, tá ok? Galera da CEDEP tá chegando aí também, junto com o Leandro, nosso vendedor. Outra dúvida que eu me deparo, e o pessoal pergunta em treinamento, eu falo a respeito disso também. Pablo, troquei o óleo do meu carro, fundiu o motor do carro. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa falar. Óleo não funde motor, tá ok? O que vai fundir o motor é a falta do óleo, provavelmente, a falta de uma manutenção adequada, como o César mencionou na terça-feira na live dele, é importantíssima, não só a manutenção para corrigir, a manutenção de consertar o carro, digamos assim. A gente tem que se antecipar e ter um zelo pelo veículo também, tá ok? Então, talvez uma manutenção que ficou a fazer, que deveria ter sido feita, pode ocasionar, no caso mais grave, fundir o motor. Agora, a troca do óleo lubrificante, é claro, para fazer uma troca de óleo lubrificante, nós precisamos estar atentos a todas as especificações que a montadora exige para aquele tipo de veículo, tá? Não é a empresa de óleo lubrificante que vai definir qual óleo que eu uso em determinado veículo, e sim a montadora, tá ok? Quem desenvolveu aquele motor. Aquela história, né? O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? O que nasce primeiro, o motor ou o óleo lubrificante? As grandes montadoras desenvolvem os seus motores com os seus graus de especificação, com os seus graus de especificações, e a partir daí que a empresa de óleo lubrificante vai começar a fornecer ou tentar fornecer para aquele tipo de motorização, tá ok? Então, tanto especificação, quanto a gente fala de desempenho, de limpeza, é a montadora que define, assim como o período de troca também, tá, gente? O pessoal tem muita dúvida, o pessoal pergunta muito. Eu vou falar um pouco mais a respeito do período de troca mais para frente, daqui a pouco. Então, assim, a gente precisa estar muito atento ao que requer no manual. Então, por exemplo, se no meu veículo exige, por exemplo, já é uma realidade no mercado, já o 0W20 é uma realidade, 0W16 já existe também, tem motorização não tão nova assim, que já está mais de um ano no mercado, que é o caso do Corolla, por exemplo, que já usa o 0W16 de fábrica, tá? E se por algum motivo eu vou no meu trocador de óleo lá, na minha oficina de confiança, entre aspas, né? E o pessoal tem aquele hábito ainda que óleo bom é óleo grosso, né? É o 20W50, o 2560, né? Então, ao invés dele colocar um 0W20, ele coloca um 20W50, por exemplo.
é, esse lubrificante tende a ser mais viscoso do que o 0W20. Ele não vai conseguir ter a mesma eficiência que o lubrificante 0W20 tem no motor, tá ok? Então, provavelmente vai dar uma falha de lubrificação. E isso pode ocasionar problemas graves, como até fundir o motor, por exemplo. Porém, a gente tem que entender que não é problema do óleo lubrificante. Não quer dizer que ele é bom ou que ele é ruim. Quer dizer unicamente que ele não serve para aquele tipo de motor, tá ok? Se a gente imaginar, por exemplo, os veículos, imaginando um Up, TSI aí, que tem um motor pequenininho lá, 3 cilindros e tal, e a gente imagina um Monza 92. São veículos totalmente diferentes um do outro, que exigem lubrificações, exigem desempenhos, exigem qualidades diferentes, ok? Então, um outro exemplo, a motorização nova da GM, da Fiat já usa o 0W20, o Mobi, por exemplo, usa o 0W20. Não adianta eu querer colocar um 20W50 lá dentro, que ele não vai fazer o papel de lubrificação que faz um 0W20, ok? Então, não é que um lubrificante é melhor ou pior que o outro. Ele é sim desenvolvido para motorizações diferentes. E o lubrificante, se eu colocar um lubrificante errado, se ele gerar a fundir o motor, por exemplo, não é que ele é bom ou ruim ou que o óleo fundiu o motor, e sim uma aplicação incorreta, tá ok? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, eu troquei o óleo do carro e o carro fundiu o motor ou estragou o motor porque eu troquei o óleo. Enfim, tem que tomar muito cuidado com essas afirmações. Eu atendo 0800 e a gente acaba se deparando muito com esse tipo de situação no mercado, de que é feita uma troca de óleo, era para ter feito uma manutenção, e ele troca o óleo, dá o problema no veículo, e o cliente acha que é problema no óleo lubrificante, e na verdade não é, ok? Vão mandando perguntas aí, tá, gente? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguém tenha alguma coisa para comentar mais do que eu tô falando, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, para falar. Hoje é mais, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, não sei quem estava acompanhando, mas hoje é mais um bate-papo, tá, gente? Hoje é mais pra gente trocar essas informações, trocar essas experiências, tá? Um outro mito que existe no mercado ainda, e eu usava até em treinamento foto disso, eu tirei para não dar dor de cabeça pra gente, é que existe o hábito de dizer que, por exemplo, o lubrificante 5W40 é para 5.000 km, o 10W40 é para 10.000 km, e o 20W50, que eu particularmente gosto quando o pessoal fala isso, acho engraçado que o pessoal fala que o 20W50 é para 20.000 km ou mais. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que, vamos lá, esse 5W, esse 10W ou 15W não tem nada a ver com quilometragem, tá, gente? Tem muita gente ainda no mercado, eu me deparo muito com esse tipo de situação, tanto pelos 0800 quanto em campo dentro do treinamento. Então, por isso que eu reforço e quis falar desse assunto aqui também. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que esse número na frente do W está ligado à quilometragem. Isso não tem nada a ver com quilometragem, tá, gente? O César explicou um pouquinho, deu uma boa orientada a vocês também quanto a isso, mas reforçando. O W quer dizer o Inter, que é inverno em inglês, tá? Então esse número na frente do W, ele vai falar do desempenho a baixa temperatura. O que quer dizer isso, Pablo? Quer dizer que, imaginemos que na hora que eu vou ligar o carro de manhã, por exemplo, ou na hora que eu vou ligar o carro, esse lubrificante está decantado todo no cárter do carro, tá? Embaixo do motor. Que o pessoal usa aquele protetor do cárter e tal. O que é o protetor do cárter? É uma chapa de aço, né? Traduzindo, isso é uma chapa de aço que é parafusada embaixo desse reservatório de óleo para não furar e não faltar lubrificação no motor. Grosso modo é isso. Então o óleo está todo decantado no cárter. Na hora que eu ligo o carro, esse lubrificante tem que chegar o mais rápido possível em todo o magazine de lubrificação, porque o lubrificante está lá para lubrificar e evitar desgaste, evitar calor do motor. Então ele tem que chegar o mais rápido possível em todo o magazine de lubrificação e fazer essa lubrificação que é de dever dele. Esse é o número na frente do W. O número depois do W é o quão robusto o lubrificante é a altas cargas, altas temperaturas, em alto regime do motor, tá? Quando está em regime severo, digamos assim, alto giro do motor, alto desempenho do motor. Então, por isso que se dá o nome de multiviscoso, porque ele faz um papel de multitarefas, digamos assim, multiviscosidades, mas não é que o óleo se transforma em um, ele é um, tem
algum pessoal fala isso em treinamento, o lubrificante abaixa a temperatura, ele é um, depois ele se transforma em outro. Não, gente, o lubrificante não se transforma, ele tem desempenhos, ele possui aditivações para ter aquele tipo de desempenho, tá ok? Então, isso de 5W para 5.000, 10W para 10.000 e assim por diante, não existe isso, tá, gente? Não está ligado à quilometragem isso, e sim à viscosidade, tá? Muita gente ainda compra óleo, troca óleo, vende óleo por viscosidade. Só e única e exclusivamente por viscosidade. Cuidado com isso, tá? Porque assim, uma casa não se sustenta só com um pilar, um prédio não se sustenta só com um pilar. A viscosidade é apenas um pilar de um lubrificante. Eu preciso ter a viscosidade, eu preciso saber qual que é a base dele, se ele é sintético, se ele é semissintético, se ele é mineral, vou falar mais pra frente disso. E se ele é sintético, se ele é semissintético e se ele é mineral. Outro pilar importantíssimo que o pessoal deixa de lado isso são as especificações, gente. Tá ok? Não adianta eu querer colocar o óleo no meu carro de, por exemplo, qual que é o óleo que você usa no seu carro? Um 530. Qual? O sintético. O que mais? Tá ok? Na YPF, de maneira geral, a gente tem 7 lubrificantes 5W30, tá? Cada um para um tipo de motor. Então, para quem gosta um pouco de carro, quem conhece um pouquinho, imaginemos que eu tenho enfileirados os veículos. Eu tenho um Celta, eu tenho um Palio, eu tenho um caminhão, tá? Eu tenho uma S10, eu tenho uma Amarok, eu tenho um Onix. Todos esses veículos usam 5W30, porém todos são diferentes, tá ok? Se a gente vê, visivelmente eles são diferentes, principalmente um caminhão, enfim, existem caminhões que usam 5W30 também. Então, assim, muito cuidado quando a gente se baseia só na viscosidade e só na base, por exemplo, um 530 sintético. Existem diversos 5W30 sintéticos, tá ok? Muito cuidado com esse tipo de informação. Eu vi que chegaram algumas perguntas aí, deixa eu ver. Dá para saber se a minha pastilha tá queimada pelo cheiro? Na verdade, é mais pelo barulho, tá ok, gente? A gente consegue, com o usuário final, ouvir o som que a pastilha faz, tá ok? W, Winter, fluidez a baixas temperaturas, inclusive negativas. Boa, isso aí. O W, como eu falei para vocês, significa winter, que é inverno em inglês. Então ele se referencia a baixas temperaturas. Na hora que eu ligo o carro, na hora que eu. Aqui no Brasil, eu falo assim, pô, mas é temperatura negativa? Na verdade. Desculpa. Na verdade, no Brasil a gente não vai ter temperatura negativa, tá, gente? Mas ele se refere a baixas temperaturas, porque essa classificação SAE, J300 é universal, tá ok? O Miguel perguntou: eu uso muito ar-condicionado, com o carro parado com o motor ligado. Eu devo reduzir a quilometragem de troca de óleo? Apesar do veículo estar parado, o seu motor está funcionando, tá ok? Com o carro parado com o motor ligado, o seu motor está funcionando, tá ok? É como se, por exemplo, a gente pega o exemplo, para quem não é de São Paulo, ou para quem pega muito trânsito, aquele anda e para. Ou um caminhão de lixo, por exemplo. Então, o caminhão de lixo, ele roda pouco, mas ele roda muito com o caminhão parado. Ou um caminhão de mineradora também, ele fica muito tempo ligado, mas o caminhão parado. Carro, em São Paulo principalmente, como tem muito trânsito, você não deve se reduzir a quilometragem de troca de óleo. Na hora que você consulta o manual do proprietário, ele vai falar disso, de regime severo, de regime moderado e assim por diante. Tá ok? O Carlos Steiner perguntou: se for o uso urbano, seria interessante reduzir o período de troca, visto que a temperatura que o óleo é submetido é alta, trazendo desgaste para pacotes de aditivos e encurta a vida útil do óleo. Exatamente isso aí, Carlos, que eu acabei de falar. Algumas montadoras trazem até no manual isso, traz uma tabelinha, traz descrito, cuidado com o seu regime, com o regime que você conduz, enfim. Eles trazem esse tipo de informação, tá? É importante estar atento a isso, tá? E tem muita gente que faz confusão, tá? Regime severo e moderado, tem gente que confunde. O que é o moderado? Imagina que você faz
rodovia, 500 quilômetros, põe a quinta marcha lá e de volta todo dia. Isso é moderado, tá, gente? Porque não tem um desgaste, um estresse do motor. O que é o severo? É o famoso anda e para, tá? Primeira, segunda parou, primeira, segunda parou, primeira parou. Isso é o severo, ok? Em caso de motor, em caso de motor já cansado, pode mudar o modelo do óleo? Excelente pergunta, Renato. Eu ia falar dela mais pra frente, mas eu vou adiantar. É bom que vocês vão perguntando, porque aí eu vou mudando a ordem de perguntas conforme vocês vão comentando, tá, gente? Deixa o seu curtida no vídeo aí, comenta pra gente ir batendo esse papo. Motor cansado, vamos lá. Que é um motor de alta quilometragem, pelo que eu entendi, você quis dizer aí, Renato. Quando sai de fábrica o motor, o veículo, ele coloca que aquele veículo, um exemplo, o veículo mais vendido no Brasil nos últimos anos aí é o Onix, ok? Então imagina que ele é mais rodado, ele é um 2016, tá? Então o 2016 ele pediu um 5W30 Dexo Zoom ainda, 100% sintético, tá? Então imaginemos que ele tem 5.000 quilômetros, ele vai rodar com um 5W30, ok? Com 10.000 quilômetros ele vai rodar com um 5W30. Com 100.000 quilômetros, ele deve rodar com um 5W30 Dexo Zoom e assim por diante. Assim como ele saiu de fábrica. Se ele tiver com 1 milhão de quilômetros, ele deve rodar com um 5W30. O que o pessoal faz e quer colocar um outro tipo de óleo? Na maioria das vezes, o que o povo faz? Tira um 5W30, você leva no seu mecânico lá, o seu carro está com 150.000 quilômetros rodados, ok? Ele vai falar assim, não, o seu motor está com desgaste, vamos tirar o 5W30, a gente coloca um 20W50 mineral aí, porque tá pingando o óleo, tá baixando o óleo, e a gente supre essa necessidade com um óleo mais grosso. O que acontece? É o famoso descobre um santo para cobrir outro. A gente tira um problema e gera outro, ok? Eu tiro a necessidade de fazer uma manutenção nesse veículo por conta do desgaste do motor, corrijo com um óleo mais grosso, porém ele vai me dar um prejuízo futuramente, ele vai me dar uma dor de cabeça futura maior do que se eu já tivesse feito aquela manutenção. Então, um lubrificante que sai de fábrica com 5W30 ou a motorização nova que está vindo aí, o 0W20, ele vai rodar a vida útil dele todinha com aquela viscosidade, com aquela especificação, com aquela base, tá ok? Então, saiu de fábrica lá o Mob 0W20, ou o Onix mesmo que eu estava falando, hoje em dia já é 0W20. Ele saiu com 0W20, 100% sintético, Dexo Zoom geração 2. Com 100.000 quilômetros, eu vou usar o 0W20, base sintética e Dexo Zoom geração 2, tá ok? Qual a diferença entre produtos? O Edivaldo perguntou. Boa pergunta também, Edivaldo. Qual a diferença entre produtos com a CEA A3B3 e o C2C3? Era uma outra pergunta que eu tinha notado. É legal que, assim, por estar rodando também há bastante tempo no mercado aí, falando com diversas trocas de óleo, norte, nordeste, sul, sudeste, a gente percebe que as dúvidas são basicamente as mesmas. O pessoal tem muita dúvida ainda basicamente nas mesmas coisas, entendeu? Por isso que eu deixei aberto para vocês perguntarem, mas eu já imaginava mais ou menos quais eram as dúvidas. Então vamos lá. A CEA e a API. Primeiro a gente tem que entender, eu vou falar do a CEA, mas vou aproveitar para a gente falar de API também, porque são basicamente as duas que a gente se baseia fora a especificação de montadora, tá ok? Então vamos lá. Classificação ACEA, classificação API. Classificação ACEA é uma classificação norte-europeia. Norte-europeia não, desculpa, classificação europeia. E a classificação API é uma classificação norte-americana, tá, dos Estados Unidos. Qual que é a diferença entre elas, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Porque a gente pega o manual do proprietário lá, vai estar escrito assim, lubrificante 100% sintético, 5W30, API-SN, a CEA C3, por exemplo. Tá ok? O que quer dizer isso? Bom, classificação americana, API, tá ok? Classificação europeia, a CEA. Tem montadora que trabalha só com a API, tem montadora que trabalha só com a CEA. Aí hoje em dia a grande maioria conta com as duas, tá? Usam as duas, tá ok? Porque os veículos acabam estando presentes em todos os países, então eles usam as duas. Classificação API. Conforme a segunda letra ali, melhora o desempenho.
Então eu posso trocar, por exemplo, um API SN de navio, substituir um API SM de Maria, por exemplo. Ok? Nunca inferior, eu não posso fazer o contrário. Se exige um SN de navio, eu colocar um SM de Maria. Sempre igual ou superior. Alguns manuais, inclusive, trazem lá. Igual ou superior, tal, tal, tal. Classificação ACEA, gente, faz muita confusão porque usam o mesmo conceito do API pro ACEA. E não é verdade. Ok? Vamos lá. Classificação ACEA, você vai encontrar basicamente 3 letras ali, quando a gente fala de linha leve, tá, gente? A, B e C, junto com uma numeração na frente. Então, A e B é para motorização sem tratamento de gases. O que quer dizer isso? Sem tratamento de gases quer dizer que, para o ciclo Otto, no caso do A, é sem o catalisador 3 vias. E no caso do diesel, é sem o filtro DPF. Então ele vai sempre se referir à classificação A e B. Então na caminhonete, por exemplo, uma Hilux 2010, por exemplo, ela vai estar pedindo lá a classificação A e B, ok? A partir de 2012 foi quando se deu essa mudança de motorização, de tratamento de gases propriamente dito, ok? Então deixou-se de utilizar o A e B e passou-se a utilizar a classificação C, que é para gasolina e diesel com tratamento de gases. No caso do ciclo Otto, que é o Flex, usa-se o catalisador 3 vias, e no caso do ciclo diesel, usa-se, diesel leve, tá, gente? Diesel rápido, usa-se a C para quando a gente fala do DPF, ok? Então, muito cuidado na hora que a gente for fazer essa comparação, porque o A e B não quer dizer que é pior que o C, e sim para motorizações diferentes. Tá claro isso, gente? E isso não vai aumentar a letra conforme a classificação API. Ele vai só aumentar a revisão. Já foi 2008, já foi 2012, atualmente 2016, provavelmente será 2020, e assim por diante. Tá claro? Tranquilo? Outra coisa, a classificação C, principalmente, que a gente vê lá o C1, C2, C3, C4, C5, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Eles têm desempenhos diferentes, tá ok? Por exemplo, o C4 não necessariamente ele é melhor que o C1. Exemplo, para economia de combustível, o C1 é melhor que o C4, ok? Comparando o C4 com o C3 agora, ele é mais rigoroso no que a gente entende para tratamento de gases. Por exemplo, no caso do DPF, ele tem um rigor maior do que o C3, tá ok? Então tem que tomar cuidado quando a gente fala que um é melhor, um é pior que o outro, para esclarecer esse tipo de coisa, tá ok? Eu vi que tá chegando bastante dúvida aqui, legal, gente. Outra coisa que o pessoal pergunta também. O óleo sintético, Pablo, é para 10 mil quilômetros, o óleo mineral é para 5 mil quilômetros, e o semissintético eu troco com 7.500 por aí. É essa a conta? Mais uma vez, gente, período de troca é estabelecido pela montadora, tá ok? Tem montadora que, por exemplo, faz a periodicidade de troca a cada 5 mil quilômetros ou 6 meses, o que chega primeiro, tá ok? Tem montadora que faz a primeira troca do veículo com 10 mil e as outras com 5 mil quilômetros. Vai depender de montadora para montadora. Mais uma vez, é a montadora que define qual o período de troca e qual a especificação que eu devo levar em conta para fazer essa troca. Ok? E o semissintético? O que é o semissintético? Já me perguntam isso também. O semissintético nada mais é que a mistura do óleo sintético com o mineral. O que acontecia? Eu falei que é a mistura dos dois, né? O pessoal pegava 1 litro de óleo mineral, colocava uma gota de sintético e vendia como semissintético isso no mercado. E o que a ANP fez? Criou uma resolução, tá? Que classifica que para um lubrificante ser considerado semissintético, na sua formulação, a sua mistura deve conter no mínimo 10% de óleo sintético e 90% de óleo mineral. Pode ser 15%, Paulo? Pode. Pode ser 20%? Pode. E assim por diante. No mínimo 10%.
Se for 9,9, ele é enquadrado como mineral. Ok? Outra dúvida. Devo usar aditivo para melhorar a performance do lubrificante? Outro mito do mercado aí que o pessoal pergunta muito. Tá, gente? Eduardo Brant, o 5W30J, que vendo bastante. Os clientes sempre têm dúvida qual a diferenciação do D1 e do D2, mais tecnicamente falando. Vou falar daqui a pouquinho, Eduardo, só um minutinho. Vamos falar de aditivos lubrificante. O César falou ontem a respeito de aditivação no combustível, né? Falou da gasolina aditivada, gasolina de alta octanagem. Ontem não, terça-feira. Gasolina de alta octanagem. É uma coisa, tá, gente? Agora falando de aditivação do lubrificante. O nosso lubrificante vem pronto para uso, ok? Eu sempre dou esse exemplo, quem já fez treinamento comigo aí, eu dou o exemplo da Coca-Cola, tá? Então vamos lá. Quando a gente compra a Coca-Cola, o que a gente faz? A gente compra a Coca-Cola e bebe, ok? O máximo a gente põe ela para gelar se comprar quente e toma a Coca-Cola. Aí sempre em treinamento eu vou cutucando o pessoal para o pessoal falar assim: ah, eu ponho limão, eu ponho outra bebida junto e assim por diante, gelo, tanto de gelo, enfim. Imaginemos que vamos colocar o limão, então, ok? Então imaginemos que pegamos um copo de 300 ml, ok? Colocamos metade de Coca-Cola e 5 limões espremidos lá dentro. O que vai acontecer? Vai ficar azeda, ok? Aí eu ligo lá no 0800 da Coca-Cola, falo com o Pablo de lá e falo: ó, seguinte, a Coca-Cola tá muito azeda. Eu vou perguntar o que aconteceu, de onde você comprou, qual que é o lote de fabricação e assim por diante. Aí você vai falar para mim que colocou 5 limões espremidos lá dentro. O que a Coca-Cola vai te responder? Que ela se responsabiliza só pela Coca-Cola. A mistura que foi feita após a abertura da garrafa de Coca-Cola é por sua conta e risco. Voltando para nossa realidade agora. A YPF se responsabiliza única e exclusivamente pelo lubrificante que ela vende, o que está no frasco, ok? A especificação que contém no rótulo já está aditivado para chegar àquele nível de desempenho, ok? Então abriu a tampa, rompeu o lacre, colocou no motor, bateu a chave, ok? Essa mistura de aditivação, a YPF não se responsabiliza por esse tipo de mistura, até porque é gerado um terceiro produto lá dentro, ok? É o meu produto mais um produto X que vira um produto Y. Então a gente não tem domínio físico de testes químicos para chegar numa conclusão que sim ou não vale a pena. O que eu posso dizer para vocês é que o nosso lubrificante vem pronto para uso, não requer nenhum outro tipo de aditivação, complemento de aditivação para isso, tá ok? Blend, semissintética, é tudo a mesma coisa? Marcelo Caparrós perguntou pra gente. O blending que o pessoal fala no ramo de lubrificantes nada mais é que a mistura do óleo lubrificante. O óleo lubrificante nada mais é que o blend, né, a mistura de óleo básico com aditivos, tá ok? Semissintético é que na composição do óleo básico quer dizer que ele vai composto de óleo sintético e óleo mineral, ok? O Eduardo Brant perguntou, já respondendo a pergunta dele aí. O 5W30J, que ele vende bastante. Eduardo, se puder falar da onde que você fala, é importante pra gente, tá? Nossa, vi uma pergunta bem legal do Pedro Gonçalves agora aí. Posso usar o F50D2 na Amarok? A próxima que eu vou responder estava também já para eu falar disso daí. Vamos lá. 5W30J é o nosso queridinho de vendas aí, é o nosso maior, o lubrificante mais vendido da linha leve é o nosso 5W30J, F50J, tá ok? Cuidado na aplicação desse lubrificante, tá, gente? O que acontece? Esse lubrificante, ele é único exclusivamente um 100% sintético, 5W30, API-SN, ok? Se eu for utilizá-lo, eu tenho que tomar cuidado para não utilizá-lo em montadoras, em veículos que exigem o seu próprio nível de especificação. Por exemplo, eu dei o exemplo do Onix, que é um 5W30 também, semissintético, aproveitando esse exemplo, então. No Onix, exige a especificação Dexus 1. O F50J não tem especificação Dexus 1, ok? Cuidado com isso. É um excelente produto, conta com nossa tecnologia TAS, com as suas infinitas qualidades, tá ok? Economia de combustível, economia de lubrificante e assim por diante, mas ele não tem nenhuma especificação de montadora,
tomem cuidado na aplicação dele. Então, foi desenvolvido para montadoras que não requerem o seu próprio nível de desempenho. Exemplo, a Hyundai não requer o seu próprio nível de desempenho, a Jaque, a Nissan, a Fiat, a GM até pouco tempo não tinha. Então, mais uma vez, consulta o manual do proprietário, vê o que pede naquele veículo para a gente usar o lubrificante. Ok? O Eduardo é de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Um abraço pro pessoal aí. Agora a pergunta do Pedro Gonçalves. Posso usar o F50D2 na Amarok? Excelente pergunta, Pedro. Obrigado. Me fala de onde você fala aí também, me ajuda aí. Vamos lá. Eu dou um outro exemplo para ficar mais didático também, tá, gente? Porque o lubrificante, como a gente não tem tanto contato com ele, a gente precisa, às vezes, de alguns exemplos mais didáticos para a gente conseguir enxergar isso, ok? Vamos lá. O F70E e o F50D2, a diferença entre eles, basicamente, é que o F70E tem especificação e homologação, é importante falar isso, a gente, produto homologado na Volkswagen. O 70E tem homologação 504 e 507, que é desenvolvida para veículos a diesel da Volkswagen. O único veículo a diesel da Volkswagen no Brasil, a Amarok, ok? E lá o F50D2, um produto também homologado na GM, tá? Tem carta de aprovação da montadora. Um dos grandes diferenciais da YPF é esse. Ele tem o nível de especificação Dexus 2. Não confundam Dexus 2 e Dexus 1 com Dexron, tá, gente? São especificações totalmente diferentes. Um é de transmissão automática, que eu falei na minha outra live. Esse é de especificação de desempenho de motor, tá ok? Desenvolvida para veículos a diesel da GM. Então, no caso da Trailblazer, no caso da S10, ok? Imagina que eu tô andando com a minha Amarok na minha rodovia lá, e acontece um acidente comigo, ok? Bati a Amarok, tá? Então amassou choque, quebrou farol, amassou capô e assim por diante, ok? Eu vou pegar minha Amarok e levar ela onde? Na GM ou na Volkswagen? Vou levar na Volkswagen. Ou eu vou levar ela lá na GM para colocar o para-choque do Onix, para colocar o farol do Celta, que é mais barato, que é mais barato, que é mais barato. Por que em cada 10 treinamentos que eu dou, em 30 me perguntam se eu posso colocar o F50D2 na Amarok? Porque a gente sabe do custo do produto. Agora, imaginando que um carro é mais caro que o outro, tá ok? A Amarok é mais cara do que a S10. Uma fábrica, uma montadora é nos Estados Unidos, a outra é na Alemanha. O seguro é mais caro, o carro é mais caro, o motor é bem diferente. Quem gosta um pouquinho de carro aí sabe que o motor Volkswagen é bem diferente do motor da GM. Enfim, com todas essas diferenças, o farol é diferente, o volante é diferente, o banco é diferente, o airbag é diferente, por que o óleo tem que ser o mesmo? Tá? Se a gente compara a especificação da Dexus 2 e 504 e 507, são muito diferentes uma da outra. Uma não encaixa na outra. E o F70E eu posso colocar na Amarok? Também tem diferença de desempenho, tá ok? Então, a YPF tem o cuidado e o zelo de desenvolver o produto certo para o carro certo. Então, F70E desenvolvido para Amarok, F50D2 desenvolvido para S10, tá ok? Cada um no seu cada um, tá certo? Vamos lá, o Marcos perguntou, Marcos Canteiro, posso usar o ASEA A3B3 em motor diesel leve? Deve, tá? Só cuidado, A3B3, como eu falei anteriormente, é para motorização a diesel, falando aí de diesel, anterior a 2012, para veículos que não contam com o filtro DPF, que é o filtro de partículas diesel, tá ok? Se o veículo é após 2012, ele já tem esse filtro. Então não pode ser uma 3B3. Tá ok? Edivaldo Soares, de Teresina, Piauí. Tem mecânico que usa o 5W30 sintético no Gol. Tem algum problema? Bom, falando do Gol, tanto anterior a 2014, que foi quando mudou a especificação Volkswagen para 50888 e 50999, anterior ou depois, não usam 5W30, é o 5W40. Porém, no manual, existe essa possibilidade. Tem que entender realmente o que está descrito
no manual, em alguns tinham lá, a Volkswagen dá essa abertura para desenvolvimento e assim por diante. Ok? O Anderson Nascimento. Boa tarde. Alguns clientes optam em usar o Lion F50 5W40 na linha Volkswagen após 2014. O correto é o F50 Plus. Tem algum problema? Bom, você já perguntou e respondeu. Mas vamos lá. A Volkswagen mudou. Por que mudou a especificação? Contando um pouquinho de história aí, como é que aconteceu. A Volkswagen mudou a especificação dela em 2014 por conta da nossa gasolina, tá, gente? Da gasolina que é usada em alguns países do mundo aí. Para quem não sabe, a nossa gasolina tem 27% de etanol. Isso nos postos que a gente confia, que põe a mão no fogo lá, que a gente sabe a dificuldade que é no Brasil para encontrar um produto bom, fiel, realmente o que deve ser, né? Principalmente em posto de combustível. Mas enfim, a Volkswagen mudou essa especificação. Para quem conhece um pouco mais também da história, sabe que a Volkswagen teve um recall grande lá no início de 2010, por um bom tempo, por conta de oxidação nas bronzinas. Eu não vou ser tão técnico, mas tem um problema muito grande de motor que estavam oxidando as bronzinas e estava dando falha no motor. Tá, okay? A Volkswagen penou e pena até hoje por conta disso. Foi uma época que mudou o lubrificante, enfim. Mas por isso que mudou. Então, o ideal é, por que eles fazem essa opção de usar o F50? Preço, ok? O ideal é, o que pede no manual? O famoso cara crachá. Pede o 5W40, 508, 509? Usem 508, 509. Tá ok? Principalmente por conta dessa questão de combustível aí. O Aaron tá perguntando, a Shell tem o 0W30 com aprovação 504, 507, está correto? A Volkswagen está iniciando um projeto aí, digamos, né, para mudança de viscosidade dos veículos dela. Tá, ok? Algumas companhias de lubrificante já estão se mobilizando para isso. Tá? Então, esse 5W40 que perdurou durante bons anos aí, eles vão mudar a especificação para 0W20, 0W30, então isso está em mudança, tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Importante falar também, eu falei de Dexus, só explorando um pouco melhor a diferença entre eles, tá? Não confundam, tá, gente? Dexus 1, geração 2, que é para linha Otto, linha Flex da GM, que é o Cruze, o Onix e assim por diante, com o Dexus 2, tá ok? Como eu falei, não confundam Dexus com Dexron. A GM demorou anos para lançar o seu próprio de desempenho e acabou lançando o Dexus, tá? Só não confundam os nomes. Um é a especificação de motor e o outro é transmissão automática. Então, tem gente que me pergunta o Dexus 1, Dexus 2 e Dexron 3, qual que é a diferença? O Dexron 3 é para transmissão automática, assim como o Dexron 6 e assim por diante. Dexus 1, geração 2, linha Flex, e Dexus 2 para a linha diesel leve, ok? Deixa eu ver que estão me dando dica que tem pergunta mais para cima. A gente vai respondendo aqui. Conforme vai rolando, eu vou. O Ivandio Gaspar perguntou: carros de locadora que geralmente não estão usando o óleo correto, porque as locadoras querem custo baixo, então estão usando um semissintético 15W40 e tudo quanto é carro novo. O Argo, o Onix, Sandero. O que eu recomendar para o cliente para que compre um seminovo? Fazer flush. O fazer flush, para quem não está familiarizado com o termo, é a limpeza do motor, tá, gente? Eu limpo todo aquele motor, dreno todo o óleo, limpo todo o motor e coloco o óleo novo novamente. Fazer flush e começar a utilizar o óleo correto indicado? Ivandio, aí depende. Vamos lá. Se o veículo está rodando com uma viscosidade incorreta, com a base incorreta, por uma quilometragem muito grande, por um longo tempo, aí tem que entender como está o comportamento do veículo, tá ok? Se está fazendo barulho, se está falhando na partida, se não está, porque pode ser que se a gente volte para o correto, dê algum outro problema, tá ok? Porque talvez o motor tenha amaciado nessa qualidade com uma viscosidade um pouco maior, uma base um pouco maior,
Então, ou já foram feitas manutenções para manter daquela maneira. Então, é analisar caso a caso, tá ok? Não é, por exemplo, se o veículo rodou 50 mil quilômetros com o 15W40 e era para ter rodado com 0W20, provavelmente nesse período ele já apresentou alguma falha, já foi feita alguma manutenção corretiva para que ele se adaptasse, entre aspas, a esse tipo de lubrificante, a esse tipo de viscosidade. Então, voltar para outra especificação pode ser que gere um outro problema, tá ok? Tem que tomar cuidado caso a caso. Do motor cansado. Estão perguntando do F30 10W40, se houve alteração, pelo que eu estou entendendo aqui. Ele houve alteração, tá, gente? Esse produto ele atendia a classificação diesel com a 3B3 no passado. Num passado recente caiu essa especificação, tá? E agora em 2020 voltou a especificação para diesel, tá ok? Então o F30 10W40 ele também pode ser utilizado em diesel, tá? Cheguei, já havia comentado, já havia começado. O Maia Roberto. Algum comentário sobre óleo para motocicletas? Bom, eu costumo dizer que a mesma regra que a gente usa para a linha leve, né, o ciclo flex para os carros, a gente usa para moto também, não tem muita diferença. Apesar da lubrificação ser um pouco diferente, ser um óleo de embreagem, de motor, ali o mesmo óleo, a gente tem que estar muito atento ao que pede a montadora, qual lubrificante desenvolvido para aquela moto, também qual que é a base, se ele é sintético, se ele é semissintético, se ele é mineral, principalmente motos de alto desempenho. Então, a gente tem que também tem que estar muito atento ao que pede aquela montadora, tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu tô finalizando a live aqui, passou o tempo que eu nem vi. Eduardo Brant, F30 seria o fator de estresse nível 30? Exatamente. Os nossos produtos, na hora que eu vou dar um nome para ele, existe isso desenvolvido na nossa matriz, né, Argentina. Na hora que eu vou desenvolver o produto, existe uma conta que leva em consideração a quantidade de lubrificante, potência do motor, enfim, existe uma conta que ele é enquadrado entre fator anti-estresse 10, 30, 50 e 70, tá ok? E conforme for, esse produto é enquadrado nesse nível de estresse, ok? Rodrigo Santos, muito bom a YPF ter voltado com 10W40 a atender diesel. O Rodrigo é da CEDEP, um cliente nosso. Me lembro que eu fui fazer um treinamento lá, o pessoal perguntou bastante e ficou minha lição de casa desse produto aí. Sérgio Júnior Possato, boa tarde. Lembrando sempre que fizer um flush, acho que ele quis dizer flush, tá? Flash. É recomendado abrir o cárter e fazer a limpeza manual do mesmo para evitar que não fique nenhuma sujeira no pescador. Tá certo, Sérgio. O pescador, para quem não sabe, é o que, entre aspas, pesca o óleo, que puxa o óleo e joga no sistema, tá, gente? Então é importante também, assim como a gente fala da troca de filtro de óleo, se eu vou fazer um flush para que não fique resíduo nesse motor, é importante a gente ter atenção a todas as peças que tenham contato com o óleo, tá ok? Gente, obrigado por mais uma live aí. Deixa seu comentário, deixa seu like se gostou. E outra coisa, deixa seu comentário aí para que a gente tenha informações do que vocês querem que a gente fale para a próxima live, tá ok? Para a gente gerar um conteúdo para a próxima live. É importante que vocês deem esse feedback para que a gente desenvolva um conteúdo que seja útil para vocês nesses dias aí um pouco complicados, né? É importante a gente estar preparado, ter conhecimento para na hora que o mercado voltar com tudo, a gente estar preparado. Vamos à última pergunta do Eduardo aqui. Vejo muita gente utilizando óleo fora do nosso parâmetro aqui na Volkswagen, principalmente em Gol, Paraty e Saveiro da segunda até a quarta geração, utilizando o 15W40, 10W40 e 2050, sendo que na época de fabricação correto tá perfeito, Eduardo. O correto era ser utilizado mesmo o 5W40, mas como o nosso amigo lá, esqueci o nome dele, desculpa, falou que acontece isso em locadoras, que o pessoal busca custo, enfim, infelizmente acaba acontecendo isso também em todos os mercados. É curioso, por exemplo, quando você vai numa troca de óleo, basicamente a gente encontra lá 3 tambores de óleo. É o 5W40, o 15W40 e o 20W50. Um sintético, um semissintético e um mineral.
E ele usa aquele lubrificante em todos os veículos. E na verdade não é bem por aí. Como eu falei lá atrás, a gente tem que ter a ideia de qual lubrificante é para aquele tipo de motor. Tá ok? Gente, obrigado pela presença de todos aí. Um abraço, até mais, até a próxima live. Tchau, tchau, gente.